Olá, amigos, colegas, alunos. Muito feliz em revê-los. Mais uma semana que estaremos juntos. Hoje, com a presença do nosso querido professor Carlos Alberto Pereira de Castro. Eu vou agora mandar o convite aqui para ele. Nós vamos conversar sobre excelentes temas que envolvem a reforma trabalhista e seus reflexos no âmbito previdenciário. Deixa eu adicionar o professor. Já está adicionando. Em minutos já vamos ter a presença dele conosco. Boa noite, professor Carlos, tudo bem? Boa noite, Ana Paula, como vai? Tudo bem? Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui para discutirmos um pouco essa questão tão candente aí da reforma trabalhista e a repercussão previdenciária. Vamos ver o que a gente consegue fazer de positivo para esclarecer os nossos colegas que estudam o tema. Com certeza. Primeiramente, eu quero agradecer em meu nome, em nome do IEPREV, do professor Roberto. Você abrilhantou, vou chamar de você porque nós estamos aqui num ambiente descontraído. Você abrilhantou nossa aula magna, né, da pós-graduação em Direito do Trabalho. É uma pós que, na verdade, tem uma proposta diferenciada. Eu sempre tenho acompanhado aqui, comentado com os nossos alunos, que dessa vez não é a ideia de ter seis meses de aula de previdenciário, 6 de trabalhista. Essa pós, ela é idealizada, né, pelo coordenador e pelo professor Roberto, com o intuito de trazer exatamente o reflexo, essa coisa que existe entre o previdenciário e o trabalhista, que é, de certa forma, indissolúvel, embora se trate de matérias autônomas também. E nós temos o prazer de tê-lo conosco para tratar desse tema, já que é também um dos maiores autores de obras previdenciárias, professor. Bom, obrigado. Realmente foi uma satisfação muito grande, foi com muita alegria que eu recebi o convite para ir a Belo Horizonte e realizar aquela aula inaugural. Cujo tema é exatamente este que nós vamos conversar aqui também. E essa responsabilidade social que nós temos, porque atuando tanto na área trabalhista quanto na área previdenciária, aquele que milita em um dos dois campos, pelo menos, de qualquer forma, sente uma necessidade, via de regra, de conhecer também o outro campo dos direitos sociais estritamente vinculado. São gêmeos univitelinos, o direito do trabalho e o direito previdenciário, desde a sua gênese histórica e toda a evolução que coincide com a construção do chamado estado de bem-estar social. E não é diferente hoje, né? E mesmo nesse período reformista, ambos estão aí sempre, a análise dessas repercussões acaba que quando se fala numa reforma trabalhista não há como achar que a parte previdenciária fica ilesa e vice-versa. Então, esse cuidado que nós temos de observar, e me parece que foi muito feliz a coordenação da pós do IEPREV, de fazer esse casamento em matéria acadêmica, em termos acadêmicos, dos dois conteúdos. Né? E de modo que foi também uma satisfação o convite para pertencer ao corpo docente e assim digo que realmente acredito no diferencial dessa pós-graduação para aqueles que forem cursá-la, porque de fato há poucas no Brasil que têm essa preocupação e que hoje cada vez mais, né, não que antes não fosse, mas hoje cada vez mais é necessário ter o contato com os dois conteúdos, mais a parte processual ainda por cima, né, dos dois. Com certeza. Deixa eu aproveitar, professor, e mandar um abraço para essas pessoas que estão chegando aqui, que sempre nos acompanham. Então, eu quero aproveitar aqui, deixa eu passar aqui, começar mandando um grande abraço para o Gabriel, que o Gabriel é de Belém, faz parte da Junta de Recursos, sempre está conosco. Quero aproveitar também aqui Marcos Apolinário, que está conosco todas as semanas, Silvânia Diniz, que foi a ganhadora do concurso de teses do Congresso esse ano, trouxe um tema, professor, super importante que tinha a ver com imigração. Então, falou dos refugiados, então trouxe um tema que é importantíssimo nos dias de hoje. Simone Hirose, boa noite, professores. Eu sempre falo o nome da Simone errado, então eu tenho que aprender como é que pronuncia Hirose com H, Hirose, né?
o João Gabriel Miranda, a Cássia Salles Pimentel, a Nayara Dornella, Sandra Zirondi, professor Teodoro Agostinho, que é nosso coordenador também do RPPS. Então, um grande abraço para ele, a Kelly Ferreira Leite, Edivaldo Gomes, a Célia Mara, minha irmã, que trabalha comigo, Marli Marçal, nossa coordenadora em Goiânia. Então, já estão mandando abraço aqui para você, Carlos. Eu não estou Ok. chamando nem de doutor, nem de Retribuindo. você. Sim. Ai, professor, então, eu queria então pedir que antes da gente começar com as perguntas, então você fizesse uma introdução para nós, assim, a Uhum. respeito do que, agora que já faz um ano que a reforma praticamente está aí aprovada, medida provisória caiu, queria que você fizesse uma introdução para nós, o que foi isso, como isso funcionou e qual é a resposta que nós estamos tendo nesse primeiro ano dessa Uhum. reforma que assustou, nós podemos usar essa palavra, né? Uhum. Considero que ela foi um alívio para alguns em alguns pontos, mas ela veio de um jeito que assustou também muita gente. E assustou porque, Sim. de certo modo, ela trouxe aí várias alterações, mitigações de direito. Gostaria de ouvir, então, o senhor que é uma autoridade, ó, eu não consigo, você que é uma autoridade no tema, então, falar um pouquinho para nós de toda essa questão, assim, conjugar um pouquinho nessa introdução. Eu normalmente tenho comentado que a tramitação toda da Lei 13.467 ela foi feita de uma maneira um tanto quanto, digamos assim, atropelada, não é? Não foi uma coisa pensada como talvez merecesse. Não é? A gente tem, por exemplo, apenas para comparar, as mudanças no processo civil mereceram uma análise muito mais cuidadosa, demorada, no sentido de repensada, de analisada, de discutida com a sociedade civil, e uma vacatio legis de um ano. Né? Então, tudo isso em prol de quê? De uma mínima segurança jurídica, porque as alterações no campo legislativo, elas acabam afetando a vida das pessoas e acreditar que uma mudança legislativa daquele tamanho não cause insegurança jurídica no mínimo, ingênuo. Né? Então, as incertezas naturais de uma alteração de mais de 100 artigos de um diploma como a CLT e de toda a legislação que a segue, né, de modo esparso, como a parte relativa a honorários de sucumbência, que antes eram só assistenciais, a parte da terceirização, que já tinha sido objeto de uma lei pouco tempo antes, menos de 2 meses antes. Então, essa preocupação, e essa preocupação, inclusive, revelada em cursos, ou às vezes aqui, né, nas redes sociais, às vezes por empresários mesmos, olha, eu quero aplicar a lei, mas eu não sei como. E imagino quantos advogados de empresas não estejam diante do mesmo dilema, porque a empresa procura o profissional que contrata e pergunta, mas eu posso contratar um trabalhador intermitente e como é que funciona? Mas a lei é lacunosa demais a respeito disso, então provavelmente esse advogado também não consiga prestar uma consultoria adequada a essa empresa, que pode estar munida das melhores intenções, e vamos partir da boa-fé. De outro lado, nós temos aspectos muito preocupantes, de fato, porque houve uma espécie de queda de braço entre o legislativo, por um lado, e o judiciário, no sentido de uma jurisprudência do outro. Então, muitas normas vieram para modificar, dar uma guinada mesmo na jurisprudência. E, sem contar aquela alteração do artigo 8º da CLT, no sentido de até mesmo garrotear, minimizar, enfim, de alguma maneira tentar limitar o alcance da jurisprudência. E todos nós que estudamos direito há algum tempo sabemos que a jurisprudência ela existe não como mera repetição da lei, isso já desde Montesquieu já não se fala mais assim, não é? Quer dizer, a evolução de tantos anos, tantos séculos,
já mostrou que a jurisprudência serve justamente para atenuar os rigores da lei, muitas vezes, para esclarecer aspectos até históricos, né? Então, a evolução, muitas vezes, de um dispositivo e a sua interpretação, eu costumo me referir sempre à questão do intervalo do mecanógrafo, né? Então, o mecanógrafo tem 10 minutos de intervalo. Quem é o mecanógrafo no século XXI? É o digitador. Né? E o que é o sobreaviso? Não há, tem que permanecer na residência guardando ordens. Em 1943, a pessoa tinha que permanecer na sua residência porque não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nem nenhum outro meio. A pessoa tinha que bater na porta mesmo do trabalhador e dizer, olha, preciso de você aqui. Então, tudo isso a jurisprudência tem, né, de importante para corrigir ou arrumar, com o passar do tempo, a construção legislativa. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Esse assodamento, meio que uma reação um tanto quanto ácida à construção jurisprudencial do direito do trabalho. Uma onda precarizante muito séria, relacionada aí à terceirização ampla, geral e restrita, a formas de contratação, já mencionado aqui por mim, o intermitente como sendo o principal deles, preocupante sob o ponto de vista da proteção previdenciária, nós podemos aprofundar isso então depois. A pejotização, a tentativa de caracterização do trabalho autônomo como não sendo a exceção e sim a regra, como se apenas o requisito de exclusividade fosse bastante, os preenchimentos das formalidades legais, como diz ali o texto. Um outro campo muito significativo de alterações diz respeito à remuneração, e esse me parece um outro ponto-chave da repercussão previdenciária, porque afeta ali o coração do capítulo Remuneração e Salário, 457, seus parágrafos, algumas verbas que antes tinham natureza salarial que se tornam indenizatórios, como os intervalos quando trabalhados e não usufruídos. E um terceiro campo muito significativo da reforma, que é a discussão sobre o acesso à justiça ou a restrição a ele. Porque onde se estabelece, então, uma redução das possibilidades de concessão de assistência judiciária gratuita, ou seja, isenção de custas e despesas processuais, como honorários de perito, e, de outro lado, a sucumbência, inclusive incidindo sobre estas pessoas, que antes, e mesmo nos juizados especiais, por exemplo, para fazer menção a um outro diploma com um aspecto social relevante de acesso à justiça, as pessoas não tinham o ônus sucumbencial no juizado especial apenas quando no segundo grau de jurisdição são sucumbentes. E isso acarreta realmente um abalo sísmico em toda a estrutura, não é? Com uma redução já de plano das demandas trabalhistas, e isso repercute, evidentemente, por outro lado, em aspectos previdenciários e questões ligadas, por exemplo, a reconhecimento de relações de trabalho no campo da informalidade, que continuam sendo uma máxima da cultura brasileira, infelizmente, porque isso acaba gerando a falta de proteção do sistema previdenciário. Sabe-se da dificuldade das pessoas de computar tempo perante a Previdência quando não estão munidas de início de prova material, diz a lei, e o trabalho informal é exatamente assim, né? Não se tem essa prova material. E, por outro lado, né, essa modificação nas formas de remuneração, isso acarretará, consequentemente, também redução do cálculo dos benefícios, porque valores que antes incidiam contribuição previdenciária agora não vão incidir mais e, consequentemente, causam esse revés. Isso eu não tenho dúvida. Então, são três grandes linhas na minha visão sobre a reforma trabalhista, sem pensar na questão coletiva, né? Para a gente manter foco na questão dos impactos sobre a Previdência, seriam essas três linhas, né? A precarização do trabalho através de formas anômalas, a mudança significativa no conjunto de verbas e sua natureza jurídica, e o acesso à justiça como instrumental disso tudo.
né? E, é claro, o enfraquecimento dos sindicatos através da, né, da supressão da contribuição obrigatória a eles vai, de alguma maneira, ainda que indiretamente, mexer nisso também, não há dúvida, não há dúvida. Mas não de modo direto, né? Essas 3 primeiras linhas, eu imagino, sensível à alteração, o impacto de plano, né? Ou pelo menos no médio prazo, na questão previdenciária. Perfeito. Na verdade, professor, 2 pontos que você levantou ali, acho que são, assim, eles refletem, na verdade, um momento de insegurança que a gente vem vivendo no seguinte sentido. Primeiro que a questão da mudança, essa mudança, por exemplo, que o senhor comentou do artigo 8º, eu acho que ele reflete uma insegurança, porque nós temos o CPC que veio em 2015 tentando trazer uma proteção aos precedentes judiciais. Então, a gente vem tentando trazer uma questão de precedente, né, tentando normatizar, positivar essa questão da mudança abrupta de posicionamento. Primeira coisa assim que eu vejo como um contraponto para ser colocado quando vem a reforma trabalhista votada dessa forma, assim, essa forma apressada, né, assodada, que é a palavra, mas essa coisa apressada mesmo, num linguajar mais popular. E a segunda coisa, que é o fato de que a mudança das verbas em relação principalmente à Previdência, elas vão também de encontro ao que estava sendo propagado na reforma. Então, a gente tem ali, só aqui já 2 pontos que não batem, né? 2 argumentações que não fecham, vindo da administração pública ao mesmo tempo. Ou seja, é claro que isso nos gera, assim, uma preocupação. Afinal, não tem dinheiro no caixa, mas eu libero algumas verbas, né? Eu transformo algumas como indenizatórias. Eu falo que eu tenho que, através do CPC, que embora o CPC não se aplique diretamente ao direito do trabalho, não se aplique diretamente ao juizado, mas é um regramento processual que é sempre utilizado subsidiariamente na falta das outras normas. E aí, de repente, a gente tem o CPC tentando positivar a segurança jurídica, tentando normatizar pela primeira vez o que seria, então, esse precedente judicial a ser respeitado, e de repente vem a trabalhista e fala: olha, vamos quebrar tudo isso. O senhor não se sente um pouco assim também? Sim, porque quando se começava a utilizar das novas formas de construção dessa jurisprudência mais sólida em matéria trabalhista, através dos incidentes criados pelo CPC 2015, a reforma faz exatamente a contramão disso, de fato. Né? Então, até com alguma forte identificação, segundo alguns autores que já escreveram sobre o tema, e aqui eu aproveito o ensejo para sugerir àqueles que queiram ler sobre a reforma com alguma maior quantidade de conteúdo que apenas a minha fala. Há uma obra coletiva escrita pelos colegas juízes do trabalho aqui de Santa Catarina, que ficou um texto muito bacana, muito bem feito. Reforma Trabalhista, comentada por juízes do trabalho, pela editora LTR, um livro de capa azul, se quiserem, daqui a pouco eu mostro, ele está aqui perto. Eu não participei, mas eu, de fato, tiro o meu chapéu para a qualidade do trabalho que foi ali realizado em termos de pesquisa. E, voltando ao que eu ia dizer, com áreas fortes de inconstitucionalidade, porque me parece que há, isso a doutrina francesa se refere a isso, não é? Uma espécie de inconstitucionalidade por usurpação de poder. Né? Então, há um desvio de finalidade na produção da lei ao alterar o sistema de freios e contrapesos. O legislativo estaria dizendo ao judiciário o que fazer ou o que não fazer, coisa que o judiciário não faz. O Supremo Tribunal Federal tem diversos precedentes dizendo não. No processo legislativo, o judiciário não pode se intrometer. Da mesma maneira, né, o legislativo não deveria, né, estabelecer esse tipo de garrote a qualquer ramo do Poder Judiciário. Ou, se fosse o caso, então, isso teria que vir na norma geral, que é o CPC.
não é? Então, não tem sentido no Código de Processo Civil o Poder Judiciário como um todo estar, né, como bem dito, nessa sequência de cultura de o precedente se tornar algo importante e a Justiça do Trabalho andar exatamente no caminho oposto. Não, não vejo muito sentido mesmo. É uma queda lógica, né? Uma condição absolutamente distoante. E quanto a esse outro aspecto, né, da construção normativa, da alteração, quanto às verbas, né, e sua natureza, também isso vai ser objeto de discussão, porém já com uma dificuldade maior. Qual é? No âmbito trabalhista, muitas vezes os empregados poderiam até pensar, bom, eu vou discutir a constitucionalidade de considerar que o prêmio não tem natureza remuneratória. Ora, o prêmio seria então uma indenização? Qual é a lógica de um prêmio indenizar alguém? Né? Se o pressuposto da indenização é o dano. Né? Sim. Então, prêmio indenizatório não tem muito sentido. Mas, dadas as circunstâncias do processo do trabalho, com perda da assistência judiciária e aplicação do princípio da sucumbência a todo e qualquer processo, o trabalhador provavelmente não vou arriscar. É um risco muito grande. E aí sobrará a questão previdenciária, porque, como foi bem dito pela professora, há uma renúncia fiscal aí, evidente. Né? E mais, me parece que com um atentado à construção, desde a Constituição até a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque atribui-se, então, uma perda de receita, há uma perda evidente de receita, sem que o projeto de lei especifique de onde vai ser retirada a receita que cobre essa perda. Ora, o que temos lido a respeito disso é que não é possível fazer isso. Não é? Exatamente essa é a chamada responsabilidade fiscal. Eu não posso fazer caridade com o chapéu da população. Ou seja, se há uma receita tributária e essa receita tributária ainda se diz deficitária, aí entramos naquele campo que mereceria outra linha, outro debate, outra live. Então, como que nós fazemos que a arrecadação caia sobre tantos aspectos, como eu disse, desde remuneração variável, indireta, como queiram chamar, até intervalos intra-jornada, quando não usufruídos. Né? A perda de escala é muito grande. Com certeza. Professor, deixa eu aproveitar e registrar, então, para quem está nos assistindo, está aproveitando, o pessoal está comentando aqui, elogiando muito, já no comecinho, dizendo que está adorando. Então, eu vou pedir para compartilhar. Curta e compartilhe a nossa live para que outras pessoas que também têm interesse no tema possam aproveitar aqui as explanações tão importantes que o professor Carlos está fazendo conosco. Professor, deixa eu registrar também a chegada do nosso presidente, professor Roberto. Ele está aqui nos comentários já mandando um abraço, já está aqui acompanhando a gente também. Então, aproveitar e mandar um abraço para ele. Mandar um abraço para o João Marcelo, que é médico do trabalho em Itajaí, que também já fiz muitos, já tive vários trabalhos também com ele, para o senhor ver como a nossa live hoje ela está atendendo cada vez mais médicos, advogados, engenheiros. Então, a ideia justamente é de dividir esse conhecimento, principalmente o seu conhecimento, professor, porque é tão importante para nós também conhecer, para a gente também conseguir acompanhar. O meu sinal hoje está meio ruim, eu vou até tirar do Wi-Fi, vou deixar acho que é o meu sinal que está ruim hoje. Pronto, voltei. Tá todo mundo me vendo? Okay. Então, professor, eu queria agora, se possível, então, a gente tratar um pouquinho das verbas, né? Eu gostaria de falar um pouquinho das verbas que são trabalhistas, obviamente, mas que têm esse reflexo forte na contribuição previdenciária. Eu trabalho no CARF, né? Então lá a gente discute semanalmente as nossas questões, elas giram em torno quase sempre, como eu estou na segunda sessão que julga a contribuição previdenciária, parte muito grande da nossa discussão é salário de contribuição. Afinal, o que é salário de contribuição? Que não é fácil essa discussão.
E a gente Uhum. tem discutido aí desde aquelas questões que têm isenção, aquelas que o artigo 28 já vai trazer, apontando com isenção, que seria a caracterização formal, né, do requisito para essa isenção, e Uhum. principalmente a gente vem discutindo aquelas que a gente não sabe exatamente o que vai ser ainda, que são o Uhum. bônus. A gente já vem Uhum. discutindo, afinal de contas, né? Afinal de contas, o que vai ser esse bônus que a gente chama aí de prêmio, digamos? Porque, Uhum. afinal, esse critério do prêmio não poder ser combinado previamente, porque ele teria que ser algo esporádico ou algo que tenha uma certa espontaneidade, nos leva aí Uhum. a muitas dúvidas de como isso vai acontecer na prática. Uma Uhum. segunda verba, que é a ajuda de custo, que a gente tem um Uhum. pouco de receio que isso vai acabar saindo um pouco do contorno que deveria ser dado. E o terceiro que eu gostaria que o senhor citasse é a questão do abono. Afinal, né, o Uhum. que é abono? Abono meio que é Uhum. tudo. É verdade. Porque o abono ele pode ser o abono único, o abono emergencial, o abono gerencial. Quando chega para nós para julgar no CARF, ele meio que vem com o nome de tudo. E a gente tem Uhum. que tentar colocar ele dentro da norma para dizer, olha, abono é só o que está na convenção, é só o que está no acordo, é só o que está na lei, ou esses Uhum. outros abonos que são criados existem também. Então, gostaria, se possível, que o senhor falasse para nós dessas três verbas que eu acho que vão aí repercutir muito nesses próximos meses na questão da autuação federal da Receita também. Certo, ok, tá ótimo. Começando pelo prêmio, né? Porque esse parece que é o ponto mais sensível da mudança, porque antes ele constava exatamente como sendo uma verba de caráter remuneratório, e aí, mesmo que a lei não dissesse, me parece que, por lógica, ele é uma contraprestação do trabalho. E mais do que isso, ele é uma contraprestação pelo trabalho numa circunstância própria, que é o atingimento de determinados objetivos da empresa, direcionadas essas questões ao empregado. Olha, se você fizer uma produtividade X, eu te premio. Né? Se você conseguir ter tal resultado na sua produção intelectual, eu te premio. E, quer dizer, não há como imaginar que isso não tenha um caráter de contraprestação. Para sairmos da palavra remuneração e indenização, né, o que é o grande norte da nossa distinção quando se trata de pagamentos realizados pelo empregador ao empregado? Tá? A grande pergunta que se faz sempre é: este pagamento que está sendo realizado, ele é uma contraprestação do trabalho, ou seja, ele serve para gerar a contrapartida do trabalho realizado ou não? Né? Ele se caracteriza como o ressarcimento de uma despesa, e aí já vamos entrar ali na questão da ajuda de custo, ou é uma terceira coisa. Né? Então, para que a gente possa ter essa identificação, me parece que a investigação do caso concreto é o mais importante, porque, né, como já foi bem dito pela professora, nós temos lugares que vão chamar verbas de tudo que é nome. Né? Então, eu posso colocar no contra-cheque, né, no recibo de pagamento de salário da pessoa, a rubrica que eu quiser. Eu posso chamar de bônus, eu posso chamar de vantagem financeira, eu posso chamar de adicional, eu posso chamar de gratificação. O rótulo, como eu costumo dizer, não é o mais importante, e sim o que tem dentro da garrafa, né? Dentro da embalagem. Né? Então, rotular uma verba de X, Y ou Z, o nome que se queira dar, não é o mais importante ou o que resolve a questão. E me parece que, também, né, fazendo coro com aqueles que já escreveram sobre o tema, a reforma ela buscou gerar aparências a determinados institutos, né? Uma reforma nominalista, como alguns têm chamado, onde colocar nomes nas coisas parece resolver o problema,
Como, por exemplo, chamar isso aqui de um copo. Isso aqui é um copo? Não. Mas se eu boto numa lei isso, não, a partir de hoje, coisas que têm haste e duas lentes passam a se chamar copo. Ah, então tá, agora é copo. Então, quer dizer, embora pareça filosofia, mas não é. A essência das coisas não pode ser alterada pela lei. Né? E me parece que nesse ponto a questão do prêmio, né, para tentar ser sintético, se resolve por esse aspecto. Como contraprestação do trabalho que não poderia se caracterizar como mera verba não remuneratória. Quando esse pagamento de prêmio se dá de modo muito esporádico, não se dá de modo habitual, como dizia a lei, evidentemente nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque, por exemplo, uma cesta de Natal que a empresa resolva dar a seus funcionários poderia ser caracterizado como salário. Isso não tem, evidentemente, essa mesma característica. Por quê? Porque está sendo dado indistintamente. Agora, quando se estabelece metas e pessoas recebem uma verba caso atinja a meta e caso contrário não atinja, evidentemente que isso é remuneração pelo trabalho a mais que a pessoa teve, porque não foi um trabalho ordinário, foi um trabalho além do ordinário. Não estou falando de hora extra, estou falando de trabalho, ainda que dentro de uma jornada, mas que surtiu efeitos positivos para o empregador a tal ponto que ele resolveu premiar aquele ou aqueles empregados. Por quê? Porque o proveito dele, evidentemente, também foi grande. Esse é o Sim. sentido. Quando chegamos na questão da ajuda de custo, voltamos à questão da natureza das coisas. Eu posso chamar de ajuda de custo um monte de situações, mas a verdadeira ajuda de custo é aquela que gera ressarcimento de uma despesa. Né? Eu recebo uma ajuda de custo para custear o combustível por conta das viagens que eu tenho que fazer com o meu veículo, a serviço de uma empresa. Ok, isso é uma ajuda de custo. Eu recebo uma ajuda de custo para custear uma refeição que eu tive que fazer a trabalho também, porque precisei me deslocar eventualmente, em vez de receber diárias. Foi um deslocamento que não acarretou pernoite, não acarretou deslocamento, mas eu me desloquei daqui a um lugar onde não dava para voltar para almoçar, e aí bom, eu gastei, o empregador me devolve isso. Isso é uma ajuda de custo, ok? E esses realmente não têm que incidir contribuição previdenciária nenhuma. A boa e velha ajuda de custo que a CLT já previa para custeio das despesas com a mudança de domicílio do empregado transferido a bem da empresa, ou seja, para atender uma necessidade da empresa, estão lá na CLT 470, essa evidentemente não tem caráter remuneratório. Agora, na medida em que a pessoa, por exemplo, ela ela diz assim, eu não quero receber vale transporte, contanto que a empresa pague a gasolina da minha motocicleta, do meu carro, para eu ir e vir de carro. Né? Será que isso é ajuda de custo? E aí, bom, mas pode ser. Na medida em que ele tem que apresentar um relatório de quilometragem e ele recebe exatamente o equivalente àquilo que ele gastou, podemos chamar isso de uma ajuda de custo. Na medida que eu recebo uma verba fixa para custeio da eventual despesa que eu venha a ter com combustível, aí isso já se torna uma verba com outro, né, conteúdo dentro daquele rótulo. A ajuda de custo para refeição. Existe o Programa de Alimentação do Trabalhador. A Lei 6321 está em pleno vigor. Diz que a empresa pode se cadastrar no Programa de Alimentação do Trabalhador, fornecer a refeição in natura ou os vales alimentação, ticket refeição, como queiram chamar, e isso não interfere na questão salarial, tampouco calculado o salário de contribuição será em cima disso. Agora, se a empresa fornece em dinheiro, isso é salário e não uma ajuda de custo. Não é? Sim. Então, para dar dois exemplos, talvez três, né, sobre essa questão, e me parece que é aí o caminho. E, por último, essa parte relacionada a uma série de fatores, aí, distribuição de lucros, valores outros, né, que vão recebendo rótulos os mais diversos e que boa parte deles recebe esse nome de abono, né, também tem que ser analisado e, digamos assim, investigado no bom sentido, caso a caso. Com Sabe-se, por exemplo, certeza. que há empresas que pagam mês a mês uma participação nos lucros.
Mas Sim. como se o resultado financeiro é desconhecido? Ah, bom, é o adiantamento da participação. Bom, então, quando chegar lá no balanço, então tem que fazer uma conta de chegada, né? Porque Sim. se eu adiantei R$ 1.000 por mês para cada empregado, e aí no final a conta dividir não dá 12 mil, então tem que fazer uma conta de chegada. Mas isso, via de regra, não se vê. Ou seja, não é, evidentemente, participação nos lucros, é, evidentemente, uma parcela salarial travestida, né, escondida por um rótulo que não é exatamente aquele. E assim são os abonos, via de regra. Né? Eu Concessões além da conta. Eu ia fazer só um comentário que, até assim, referente a essas verbas, eu tenho um posicionamento no CARF, assim, que é um pouco mais brando, eu diria, mas que se coaduna com a Justiça do Trabalho. Me importa muito o que a Justiça do Trabalho diz e como ela conceitua. E me Uhum, incomoda muito, e eu sempre digo isso nos julgamentos, o fato do CARF, ou do auditor fiscal, ele dizer que o conceito do direito do trabalho não importa para ele, porque quem vai fazer para aquela aplicação da norma de tributária previdenciária, ele faz o juízo de valor. Então, o que me incomoda um pouco é quando eu pego uma mesma situação que tem tanto o auto de infração tributário como o auto de infração do Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho dá um resultado no qual ele desconfigura aquele vínculo, ou porventura diz que aquela PLR ela não é remuneração, e aí a justiça, o auto de infração pelo auditor tributário continua mantendo aquela uhum, autuação. Eu acho que isso uhum, gera, na verdade, uma distorção dentro da segurança jurídica que não é a ideal. E eu considero que, embora o conceito do direito do trabalho ele vá trazer, né, para o tributário previdenciário a forma que a gente vai aplicar a norma, eu ainda uhum, considero que o vínculo de trabalho e a relação de trabalho, quem tem total legitimidade para agir sobre ela é a Justiça do Trabalho. Mas a gente vem enfrentando isso assim de uma forma bem complexa dentro do CARF. Então, por uhum, exemplo, a gente vê a jurisprudência às vezes seguindo num sentido da PLR, por exemplo, que se eu tiver, por exemplo, pagamento de um resíduo, ou às vezes somente um pagamento fora daqueles dois da PLR, em razão de um plano que é o plano do ano anterior, que não havia sido uhum, recebido uhum, aquele bônus, aquele lucro por algum motivo. Mais que isso, o empregado que sai por causa de uma rescisão e ele sim. recebe, então, em razão daquela rescisão, o proporcional da PLR dele, e a empresa na verdade, acaba sendo autuada em razão dessas situações. Então, às vezes, Uhum, eu acho assim que leva-se muitas vezes a criticar a Justiça do Trabalho, quando, na verdade, a gente tem muitas vezes a mão pesada da Justiça Tributária, né? uhum, E eu não digo nem da Justiça, na verdade, é administrativamente a mão da administração pública que muitas uhum. vezes desconsidera trabalhista e pesa. E talvez isso tenha repercutido um pouco para que essa reforma tenha sido aprovada de forma tão assodada assim. Daí Uhum, eu queria fazer esse comentário com o senhor, porque a gente sente sim. isso dentro do nosso tribunal, sabe? Aham. E é interessante porque, como a gente comentava no começo, né, Paulo, o texto ele chega ao ponto, inclusive, de alterar dispositivos do 212. Né? Então, quer Pois é. dizer, é uma reforma que não é exclusivamente trabalhista. Ele vai exatamente nesse ponto, bem aí, né, com uma preocupação bastante clara de desoneração ou de pelo menos redução do alcance dessa força com que o fisco se dirige contra as empresas em matéria de arrecadação de contribuição previdenciária e, eventualmente, outros tributos, como imposto de renda e tal. Né? Então, me parece que realmente teve também esse perfil, né? Essa identificação, né, do legislador a partir, né, claro, de todas
as questões que foram colocadas para que o projeto saísse dessa forma e aprovado fosse assim também, sem nenhuma. Aliás, diga-se de passagem, bem, lembrando, né, que não houve nenhuma emenda que fosse aprovada, né, ele passou exatamente como saiu da relatoria, né, e me parece que alguma coisa realmente tem a ver com a questão tributária, sim, sem sombra de dúvida. Eu até tenho duas verbas que eu ia aproveitar para comentar com o senhor, que assim, eu também tenho uma visão mais branda, que é auxílio educação e questões de auxílio médico, auxílio saúde, seja o Uhum, nome que a gente for dar. Nessas duas uhum, verbas, eu costumo ter uma visão mais assim branda quando eu faço, quando eu sou a relatora do processo, em razão de que eu entendo que a questão da educação e a questão da saúde elas fazem parte de uma obrigação social da empresa. Então, eu uhum, tento não dificultar muito sim, que esse auxílio seja prestado ao empregado. Porque claro, antes de entendi. qualquer benefício travestido de salário e que a empresa esteja ali tendo na verdade, deixando ali de cumprir a norma, me preocupa mais é que aquele trabalhador não tenha um acesso devido à saúde e que ele não Uhum, tenha, ele e seu dependente, o acesso, por exemplo, a um curso, uma pós-graduação, às vezes até uma faculdade para um filho, né? Então, uhum, são duas verbas que eu tenho uma visão mais social, porque eu acho que o objetivo da Constituição é que a iniciativa privada também auxiliasse uhum, nessas questões que são, por exemplo, saúde, educação, que são fundamentos da nossa sociedade. E eu sim. queria saber como que o senhor vê essa questão do auxílio educação, essa questão Uhum. também dos auxílios médicos em razão de desconfigurar eles e colocar como salário de contribuição. Sim, também. Eu creio que não pensamos muito diferente, não, porque ah, não há aí acréscimo patrimonial ao indivíduo que recebe tais auxílios, né? Diferente apenas para comparar mais uma vez com a ajuda de custo. A ajuda de custo entra um crédito na minha conta, é dinheiro na mão do trabalhador. Ele pode fazer com esse valor o que ele bem entender. O auxílio educação, o auxílio saúde tem uma destinação específica e fora dela não se tem como. Né? Então não se pode converter isso em pecúnia. Não é? Alguém pega o plano de saúde e vende? Não. Não, é? Não há como. Não há como vender a matrícula, a mensalidade do curso que eu esteja fazendo custeado por uma empresa. Então aqui, de fato, há uma outra significação porque ainda que se tenha a possibilidade, né? Bom, mas se suprimir, a pessoa vai ter que tirar do bolso. Sim, aí entramos num outro aspecto, que é a questão da impossibilidade de alteração prejudicial do contrato de trabalho, mas é um outro departamento. Agora, uma vez que esteja sendo concedido de modo equânime, né, aí o respeito à isonomia, né, então todos os empregados daquela empresa têm que ter o acesso igual a essa mesma vantagem, não é? Sem discriminações, e isso não vem ao contrário da questão do dinheiro que se rotula de outra coisa, ao contrário, aqui nós temos realmente esse aspecto de é, possibilidades mais amplas de dar ao trabalhador alguma coisa que ele teria dificuldade de conseguir com o seu próprio rendimento. Né? E isso não constitui efetivamente salário, tampouco uma contraprestação pelo trabalho. Né? Mais uma vez, comparando com o prêmio. Né? Então, eu Uhum. atingi uma meta, eu recebo o prêmio. Mas a saúde e a educação eu vou receber independentemente da minha produtividade. Não se conecta uma coisa à outra, não há essa conexão de relação de causa e efeito aí. Não é? E um aspecto interessante, né, talvez só para ilustrar a nossa conversa, né, hoje cada vez mais se fala no chamado consequencialismo das decisões, né, dos órgãos decisórios do Estado. Me parece que é dentro dessa linha, nessa leitura, que nós devemos ter o cuidado para tomar as decisões a que somos obrigados, né, provocados a tomar,
mas sempre observando fundamentalmente os aspectos sociais e muito além da questão puramente individual, né? Por quê? Porque muitas vezes uma decisão que não tenha esse cuidado pode vir a colocar por terra questões muito importantes, muito interessantes que têm sido construídas, por exemplo, numa negociação coletiva ou no regulamento de empresa, em prol dos trabalhadores e, eventualmente, uma caneta, né, mais pesada para um lado ou para o outro pode causar um efeito negativo, né, um efeito não desejado pela sociedade. Isso é importante Com certeza. observar. Isso é uma questão que me preocupa muito também, principalmente quando a gente está julgando, porque às vezes o excesso da penalidade ele é um desincentivo para que muitos benefícios sejam concedidos ao trabalhador. Porque às vezes o Uhum, benefício ele fica tão difícil e tão penoso caso algo dê errado, que o uhum. empresário ele pensa, para quê? O que que eu vou ganhar com isso, né? E eu penso Sim, assim, quem é prejudicado na maioria das vezes nesses casos é o trabalhador. Porque para o sim. empresário isso não vai fazer diferença lá na frente. Mas Uhum, se aquele benefício começar a ser um empecilho, né, uma pedra ali no sapato da organização, acaba sendo. Por isso a importância, como muito bem você falou, é a questão de não usar dois pesos e duas medidas, né? E tentar agir com um pouco mais ali de racionalidade. E isso tem sido bem preocupante porque o CARF ele teve um recrudescimento da jurisprudência. Então, com uhum, a Operação Zelotes, a jurisprudência ela mudou de uma forma assim, é até impossível de colocar em números, porque quando a gente uhum, tenta fazer uma visão estatística da reversão da jurisprudência, ela assusta, porque hoje uhum. praticamente tudo é proibido. Mas, professor, eu tenho pouco tempo, porque amanhã o senhor tem compromisso cedo, que eu estou Pois então, sabendo. Eu quero aproveitar, primeiro, só comentar que o IEPREV lançou, essa semana, lançou hoje, na verdade, uma campanha, chama Campanha Nacional Colaborativa para Compartilhamento Gratuito de Informações Previdenciárias. Então, é uma campanha que o professor Roberto idealizou, em razão uhum, da grande dificuldade que a gente tem, muitas vezes, de conseguir os paradigmas para decisões que sejam do Conselho de Recursos, do CARF, até mesmo da Juizada Especial Federal, e às vezes algumas decisões do trabalho que são tão importantes também como fonte de conteúdo para o previdenciário. Então, uhum. nós lançamos no dia de hoje uma campanha e convido todas as pessoas que estão nos assistindo a entrar no www.ieprev.com.br/transparência. Essa campanha, ela visa, então, que a gente faça um banco de dados gratuito para esses grandes temas do direito, ou às vezes até peculiaridades ou pormenores de um caso em si, que pode ajudar tantas outras pessoas, tantos outros advogados, defensores e até mesmo estudiosos, juristas, quando a gente quer discutir alguma matéria e tem dificuldade de acesso. Então, eu É verdade. convoco aí todas as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que depois vão compartilhar essa live, a participar dessa grande campanha que nós começamos no IEPREV. Professor, vou aproveitar e mandar um abraço para o Neto, que foi um dos meus Uhum, entrevistados também, que é professor uhum, do IEPREV, é médico do trabalho, advogado também, e ele nos uhum. acompanha sempre. Então, um grande abraço para o João Batista Opitz, eu sempre falo errado o nome dele, Neto. Um grande Sim. abraço. E olha, nós Outro já grande estamos da minha tendo parte. perguntas. Ok. Deixa eu colocar uma pergunta aqui, senão o pessoal vai dizer que eu Uhum. não fiz nenhuma pergunta, que eu fiz todas. Que a Marli perguntou aqui? Um cliente meu deu cesta básica in natura e o juiz condenou ele que a verba incidisse na remuneração. Acho que mais ou menos o professor Carlos já deu uma resposta, né, professor? É, eu creio que foi o que pode ter dado errado aí, né? Vamos dizer assim. Ele não deve ter feito na forma da legislação ali, na Lei 6.321, Sim. porque se ele tivesse se inscrito no PAT, provavelmente esse fornecimento in natura não teria acarretado nenhuma repercussão salarial. Né? Então, em que pese parecer uma mera formalidade, mas
direito é formado muitas vezes por isso, e evidentemente a preocupação do legislador aqui na época, 1976, era evitar que fosse feito de qualquer forma, de qualquer modo, sem uma adequada verificação das condições ideais de fornecimento. Então, a lei até hoje prevalece nesse sentido, que é necessário passar pelo crivo do Ministério do Trabalho e Emprego, para que não tenha essa característica, essa natureza salarial. Com certeza. Professor, e antes da gente encerrar, queria que você falasse um pouquinho para nós. Eu tive recentemente entrevistei o professor Sodero, e um dos Uhum. temas que a gente tratou, que acho que é um tema que hoje ele tem uma repercussão grande no previdenciário, é de duas formas diferentes. Uma é a concessão dos benefícios acidentários, a outra Uhum. é o reflexo das questões acidentárias na tributação da empresa. Mas eu gostaria que o senhor Uhum. falasse um pouquinho para nós, porque afinal de contas, com essa questão da terceirização, com essa questão dos contratos intermitentes, a gente tem uma preocupação, pelo menos quem lida diariamente com essa questão previdenciária trabalhista, que é a proteção do trabalhador, principalmente na questão acidentária. E além da questão Uhum. acidentária, nas dificuldades que esse trabalhador vai enfrentar para recuperar sua saúde, para se Uhum. recolocar no mercado e talvez a fragilidade que contratos intermitentes ou terceirização possam trazer especificamente para esse fato gerador, para esse risco social que é o acidente de trabalho. Uhum. Você fala um pouquinho para nós sobre isso? Claro, claro. Também é uma preocupação minha, alguns cursos no IEPREV que eu já fiz sobre isso também, né, presenciais e também gravados, né, a convite do professor Roberto, mais uma vez. E é um tema também que tem essa mesma característica dúplice, né, tanto afeta o mundo do trabalho quanto afeta a previdência. De fato, é preocupante porque o trabalho dessas formas anômalas, ele se aproxima muito da informalidade, ele fica numa zona cinzenta entre o formal e o informal, e, por exemplo, até hoje não está muito claro como é que vai funcionar a hipótese de um acidente típico sofrido por um trabalhador intermitente, que possa ter realizado o trabalho um dia no mês, e antes disso não ter feito contribuições durante meses a fio. Então ele teria direito a receber uma diária e, por exemplo, digamos, um segurança de boate, né? Porque a gente sabe que o trabalho intermitente vai ter muito nessa área de diversão noturna. Segurança de boate, garçom, barman e tantos outros. Mas o segurança, que é mais propenso a esse tipo de problema, vai apartar uma briga, é agredido, enfim, e fica incapaz. Como é que a Previdência vai tratar esse assunto? É evidente que é um acidente de trabalho, é evidente que ele é segurado empregado, porque ele é um tipo de empregado. Mas como é que vai ser a concessão desse auxílio-doença? Eu tenho defendido que ele faz jus a um salário mínimo, por força do artigo 201 da Constituição, combinado com a 813. De todo modo, ficam algumas perguntas. Os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador ou o INSS vai pagar desde o primeiro dia de incapacidade? Vai prevalecer mesmo esse entendimento de que ele tem direito ao salário mínimo? E quando se tratar de incapacidade causada por outra natureza que não o trabalho? Aproveitando a possibilidade de colocar que o problema é muito maior, né? Porque as questões ocupacionais ocupam um perigo, né, total, mas ainda temos as não ocupacionais. O indivíduo está trabalhando nessa condição de intermitente e é acometido de uma doença grave. Será aposentado por invalidez? Né? Então, a medida provisória mencionada, pela Ana Paula no começo, falava em o intermitente ter que complementar a contribuição até o valor equivalente à percentagem que incidiria sobre o salário mínimo. Uma regra absolutamente sem sentido, e ainda bem que a medida provisória, nesse caso, não foi aprovada, porque se o indivíduo, por exemplo, ganhar R$ 100 no mês, ele teria que pagar aqueles R$ 100 para a Previdência e faltaria troco Sim. para poder ter uma contribuição válida, por assim dizer, coisa que não se exige de nenhum outro segurado obrigatório. Né? Então, uma empregada doméstica que ganha meio salário mínimo, um menor aprendiz, que agora não é só menor, tem o maior também, né? Vai até os 24 anos, uma pessoa admitida no dia 25 de um mês, cujos 5 dias de salário não chegam a um salário mínimo, por aí vai.
nenhum desses indivíduos é chamado a contribuir com um valor excedente, superior àquilo que ele violaria, evidentemente, o princípio da equidade na participação do custeio. Então, me preocupa também bastante essa questão acidentária, nessas formas precarizadas, muito mais ainda se a gente for falar em terceirização, porque a terceirização revela aquelas situações que não são terceirizações que possam, eventualmente, possam estar ao arrepio do direito do trabalho, como as pejotizações, a figura do MEI, né? A chamada parasubordinação, né? Que envolve cooperativas de trabalho e outras coisas que vão aparecendo aí no caminho, e que são pessoas sujeitas aos mesmos riscos de trabalho que o empregado comum, e vão estar muito menos protegidas. Por quê? Porque a proteção acidentária se aplica ao empregado, incluído o doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. Membros Sim, cooperativos de trabalho individual. sim, MEI é individual. Esse indivíduo vai sofrer acidentes, né? Corre o risco de sofrer acidentes, corre o risco de doenças ocupacionais, e a proteção dele será muito inferior. Como eu costumo dizer, veja-se a questão do auxílio acidente, que ele não fará jus, né? sim. Porque a jurisprudência rechaça, né? A legislação é categórica, a jurisprudência entende que não cabe a ela, nesse caso, fazer uma extensão do benefício. Então, realmente é preocupante esse campo da terceirização, fora todo o aspecto relacionado à informalidade, como disse no começo, a dificuldade de obtenção de prova material, porque a terceirização precarizante, via de regra, está atrelada à inexistência de documentos. Esse trabalhador, então, terá sérias dificuldades de obter a averbação de tempo junto à Previdência. E, curiosamente, em que pese haver cobrança de contribuições previdenciárias, às vezes até mesmo num auto de infração, né, numa notificação fiscal de débito, e às vezes até uma ação penal contra o tomador da mão de obra por sua negação fiscal. Essas mesmas atuações do Estado não geram repercussão para esse trabalhador, né? Então, realmente é um mundo muito estranho, por assim dizer, né? Mas isso aí já mereceria uma outra live. Acho que a Com gente vai ter certeza. que marcar outra vez para a gente falar sobre isso. Professor, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Rafael, que é meu aluno de Itajaí. E eu estive em Itajaí esse final de semana falando de contribuições previdenciárias. Ele fez uma pergunta ali, mas o Neto já fez a gentileza ali de ir resolvendo, já foi respondendo nos comentários, eu agradeço, Hum, que é a questão de que não acabou o acidente de trajeto, né? O acidente de trajeto aham, só saiu do cálculo do FAP. E é e, importante essa pergunta, porque a gente tem ouvido muito falar disso, olha, acidente de trajeto não gera mais benefício acidentário, e não é isso, né? ah, Ele continua gerando, ele só não está no cálculo da tributação da empresa. e uma outra dúvida que pode estar causando isso é o fim do cálculo da jornada em itinerário para fins Perfeito, trabalhistas. essa é a pergunta que ele acabou de Não fazer é? aqui. Exatamente. Então, quer dizer, uma coisa é a repercussão trabalhista do tempo à disposição do empregador no transporte casa-trabalho, trabalho-casa. Outra coisa é a repercussão previdenciária. O acidente de percurso casa-trabalho, trabalho-casa continua sendo amparado pela legislação previdenciária no campo do acidente de trabalho. E com um aspecto que eu sempre chamo a atenção, né? Inclusive os deslocamentos trabalho-trabalho, porque nós temos aquela situação do indivíduo que sai de um emprego para o outro, né? Sim, Nesse deslocamento ele se acidenta, né? Então, exatamente. essa é cada vez mais frequente, né? E aí, mais uma vez, o intermitente, por exemplo, vai ser um caso muito grande desse tipo de problema. E são relações cada vez mais dinâmicas e mais complexas, né, professor? Sim, eu costumo dizer que se a gente gostasse de coisa fácil, não tinha abraçado essas duas cadeiras, né? Porque Com de certeza. fácil não tem nada, é muito complexo mesmo. Mas que ótimo. Professor, eu quero agradecer a sua presença. Eu gostaria de falar muitas outras coisas, mas eu sei que também o teu horário está corrido, mas eu quero agradecer essa uma hora que o senhor dedicou ao nosso bate-papo previdenciário do IEPREV. Quero agradecer a sua presença na aula magna da nossa pós-graduação. Aproveitar e dizer mais uma vez para quem está nos assistindo, venha fazer a pós, que se interessa por essa relação entre trabalho e previdência.
não apenas quem defende reclamado ou reclamante, mas também quem trabalha com o previdenciário empresarial. Eu trabalho com empresarial há muitos anos, então eu posso garantir, para poder trabalhar com o previdenciário empresarial, mais do que as noções de direito tributário, mais do que conhecer o CARF, tem que conhecer direito do trabalho. Porque a gente vai lidar o tempo inteiro com folha, com direitos de benefício, com reconhecimento de vínculo. Então, para poder atuar na área da advocacia empresarial, que está tão na moda, todo mundo fala disso, o professor Teodoro tem um curso inteiro sobre isso, É lançou livro verdade. sobre isso, né? Mas tem que entender do conceito, e o conceito está dentro do direito do trabalho. Com essas alterações da legislação, a gente vai estar cada vez vivendo mais essa relação do que o direito do trabalho fala, do que ele diz que é a relação previdenciária. Então, eu convido as pessoas a virem para a nossa pós-graduação. Não vai ser aquela coisa dividida, aula de previdência, aula de trabalho. A ideia justamente é trabalhar o reflexo de uma área dentro da outra. Professor, Uhum. fala um pouquinho do seu último livro antes da gente encerrar, porque eu estava falando para o Roberto antes de começar a live, Uhum. que eu falo para o Lázaro sempre, eu sou super fã, porque eu tenho todos. É difícil quem tem todas as edições, né? Eu tenho desde a primeira, do Que bom, manual de obrigado. vocês, depois tem o curso, depois vocês lançaram, vocês têm aquele que é com a Gisele e o pai dela, É o e tem um prática. outro que são só vocês dois, né? Isso é o Manual de Direito Previdenciário, que é o mais antigo, está na 21ª edição, e a todo ano a gente atualiza ele, ainda que não haja alterações legislativas no campo previdenciário, que é quase impossível. A gente atualiza sempre com jurisprudência e agora, então, com a reforma trabalhista, ele passou por um tratamento também nessa parte, né, que a gente naturalmente teve que abordar os aspectos da reforma trabalhista no campo previdenciário. O manual foi, portanto, também atualizado por essa temática. O Prática Processual Previdenciária, que está na sua 9ª para 10ª edição agora, junto com a professora Gisele Kraftschichen, né, que além de uma excelente advogada previdenciarista de renome nacional, é uma grande amiga, tem essa característica mais voltada, o nome já diz, para a prática forense, né, e também na área administrativa, não fugindo um pouco da área administrativa também, com modelos de petição, modelos de peças de razões de recurso, etc. Né? Enquanto que o manual ele tem um viés mais doutrinário, mais voltado mesmo para o estudo dos institutos de direito previdenciário. Depois nós fizemos o Guia de Prática Administrativa, que aí tem uma ligação muito grande com o Conselho de Recursos do Seguro Social e CARF, porque aí falamos da tramitação desde a agência, especialmente no campo dos benefícios do regime geral, até os recursos que vão à Junta de Recursos, Câmara de Julgamento, Tribunal Pleno do CRSS, e que também acabam acarretando um interesse específico, porque muitos advogados acabam não atuando nessa área, eu sempre reputo muito importante, né? Porque muitas vezes são formas mais céleres de solução de algumas questões contra, pelo menos em questões ligadas à Previdência, tanto no custeio, no caso do CARF, quanto nos benefícios, no caso do CRSS. Né? E eu tenho um filhotinho que não tem, vou até pegar ele aqui do lado, que ele está aqui, que é um livro sobre concursos públicos. Que Né? Para bacana, quem esse eu não eventualmente conhecia. então, esse é para aqueles que queiram enveredar pelo campo dos concursos públicos. Fala um pouco sobre a forma, né, como eu enxergo a questão da preparação, fala um pouco da carreira pública e das formas como se, talvez, métodos de estudo e tal. Evidentemente, né, pela finura dele, não se compara com outros grandes autores que há nesse tema, né? O colega William Douglas e tantos outros, mas em cento e poucas páginas a gente procura também ajudar aqueles que pretendem seguir pela carreira pública, magistratura, Ministério Público e tantas outras,
né, com algumas ideias, né, para tentar crescer. Isso também foi uma provocação no bom sentido dos alunos. Os alunos dizem, professor, escreve essas coisas que você diz para a gente. Eu peguei uma oportunidade e consegui escrever. Então, Maravilha. é isso. E Professor, mostra novamente a capa dele para que, porque mostro. muitas vezes as pessoas estão interessadas. Eu, por exemplo, não sabia desse livro. Uhum. É, Muito ele bacana. também pelo Grupo GEM, né, editora Uhum. Forense e Método, né? E tem um último capítulo que fala sobre a preparação para o exame da OAB, né? Que Inclusive, então, bacana. para os acadêmicos, né? Esse último escrito, inclusive, pela minha esposa, que, né, trabalhava na Junta de Recursos daqui da 17ª Junta de Recursos do Seguro Social, e ela escreveu o capítulo sobre a preparação para o exame da OAB. Né? Que Então, bacana. vamos dizer, é um livro ainda, quer dizer, não se compara em tamanho com o irmão mais velho dele, que é esse que pesado, que é o manual. Né? É um manualzinho que está com suas 1.500 páginas aproximadamente. Né? E o Eu sou prática, uma que está fã. um pouco mais à distância aqui, eu não vou pegar. Eu sou uma Né? fã desse. Eu sempre digo o professor Lázari. Adoro a Gisele também. É a queridíssima. Pai dela também é uma pessoa maravilhosa. Sim, Você, né? Esse livro obrigado. é um livro que tem, já traz com ele uma energia maravilhosa, porque são autores que dedicam aí parte da sua vida por uma causa que é muito nobre. Professor, deixa eu aproveitar então, falar aqui para o pessoal que está mandando muitos abraços. Parabéns, professores, mandando abraço, dizendo quanto gostam de te ouvir, quanto gostam dos teus livros. A Obrigado. Kelly Cristina está dizendo abraço para o meu querido, meu conterrâneo. A Kelly, que Ah, é de sim. Floripa também. Ok, ok. Obrigado mais uma vez, né? São muitas pessoas gentis que a gente vai conhecendo aí pelo caminho, né? Esse nosso pequeno mundo, né, dos direitos sociais, mas que tem pessoas especiais e que tem uma preocupação muito grande com o futuro, né? Eu costumo dizer, né, que legado nós vamos deixar. Acho que essa é uma preocupação de todos nós e não é, não é sacrifício nenhum a gente trabalhar um pouco essa disseminação, essa troca de ideias para a gente crescer, fazer crescer o direito. Que ótimo. Mandar um abraço também, então, para os nossos coordenadores que estão nos assistindo. Mandar um abraço para a Vicky, que é da nossa equipe, que trabalha com as vendas do IEPREV, que está aqui também participando nos comentários. Adriana Oliveira, que é minha amiga também. A Vera, Uhum. todo o pessoal que está aqui assistindo. A Marli Marçal, a Neide Elias. Então, o pessoal que está sempre conosco. Aproveitar e mandar um Uhum. abraço para o marido, né, professor Carlos? Opa, com certeza. Se não, também, se eu não mandar um abraço pro marido, depois eu tô feia daí na fita. Não dá. Aham, Então, eu não, quero eu já prestei aproveitar e homenagem mandar à minha um esposa abraço. aqui também, que tá ali cuidando do baixinho, né? Nosso Henriquinho com um ano e um mês. Ele só não está caminhando aqui por cima das coisas, porque ele já está dormindo, ele dorme cedo, mas é uma alegria também. Ah, uma coisa que era interessante talvez comentar é que há um curso gravado no IEPREV, no IEPREV Premium, está acessível pelo IEPREV Premium, mas acredito também a todos que entrem, que é o impacto, exatamente o impacto da reforma trabalhista no direito previdenciário, curso esse que eu fiz com o professor João Batista Lázaro. Esse Ah, curso perfeito. está no IEPREV. O IEPREV tem esse curso, junto com outros que eu fiz, alguns em companhia, né, do meu estimado amigo, e outros que eu acabei fazendo só do campo trabalhista, mas enfim, há uma videoteca, vamos chamar assim já, aí no IEPREV, e uma outra na minha página pessoal, mas que também tem o mesmo conteúdo que esse que eu gravei aí no IEPREV. É que o senhor já é nosso parceiro de longa data. É verdade, quase sócio fundador aí, quase professor das primeiras cadeiras aí. Com Né? certeza. Já está quase catedrático do IEPREV, igual o Lázaro, né? Tá certo.
Mas, professor, então é isso. Quero agradecer muito sua presença mais uma vez. Nós já estamos acabando, elastecendo o horário. Eu sei que você tem compromisso amanhã cedo, então te agradecer. As portas do IEPREV estão sempre abertas. Aproveito em nome do Roberto para lhe convidar. Eu sei que a agenda é apertada, que tem muito trabalho, mas quando puder, escreve para a nossa revista também. Venha Uhum. brilhantar a nossa revista de Direito Social. Foi lançada agora. A gente está com o intuito de melhorar o estudo científico na área previdenciária, trabalhista, tudo que tiver um viés mais social, né? E aí a gente Uhum. vem convidando os professores, convidando os alunos também, convidando os juristas de modo em geral a participar da nossa revista. A revista ela tem toda uma plataforma digital, então os artigos eles são submetidos na plataforma digital, é só entrar no IEPREV para pegar ali o caminho, o endereço, mas eu já deixo previamente convidada a sua participação. Tá bem, com certeza. Vou logo, logo, assim que eu conseguir me desvencilhar de uma série de outras questões aí, mas com certeza vou produzir alguma coisa, encaminhar para divulgação aí, que a revista tenha pleno êxito, eu já tenho certeza absoluta disso, mas eu quero contribuir também. Professor, eu sei que nós estamos encerrando, mas olha, Lucivan Araújo dizendo que o Amazonas está nos assistindo. Tá Outra bom. aluna minha falando que Belém está nos assistindo. E agora meus alunos da Bahia escrevendo aqui que também estão nos assistindo. Então, um grande abraço Maravilha. para todo o pessoal que gosta de direito do trabalho, direito previdenciário, né? E que esteja aí em todo Uhum. esse Brasilzão nos ouvindo agora. Um grande abraço para todos. Um abraço da minha parte também e até uma próxima vez, né? Que seja breve, né? Que a gente consiga marcar uma próxima enquanto antes. Que ótimo. Professor, muito obrigada, então. Boa noite. Você que está nos assistindo, que gostou da live, que viu quantas coisas bacanas a gente conversou, o professor Carlos explicou, trouxe alguns conhecimentos ainda que você não tinha. Então, compartilhe essa live. Vamos fazer com que outras pessoas tenham acesso também. Um grande abraço. Nos vemos na próxima semana, sempre com um convidado muito especial. Até mais, então.